Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula da segunda apostila deste ano. Nessa segunda apostila de Saberes do Campo, estudaremos sobre o cooperativismo. O cooperativismo é a doutrina que preconiza a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas. O associativismo cooperativista tem por fundamento o progresso social da cooperação e do auxílio mútuo, segundo o qual aqueles que se encontram na mesma situação desvantajosa de competição conseguem, pela soma de esforços, garantir a sobrevivência. Diante de todas as características surgidas no momento pós-revolução industrial e, e de cada vez maior influência das ideias liberais em todos os cantos do mundo, o descontentamento com as elevadas taxas de desemprego e os baixos salários recebidos pelos trabalhadores fez com que respostas tomassem grandes proporções no cenário social. Uma das respostas foi a união de trabalhadores para que conseguissem melhores condições nas atividades prestadas, surgindo daí as cooperativas. Como fato econômico, o cooperativismo atua no sentido de reduzir os custos de produção, obter melhores condições de prazo e preço, edificar instalações de uso comum, enfim, interferir no sistema em vigor à procura de alternativas e soluções que se adaptem melhor às condições dos trabalhadores. O ser humano vem trabalhando em conjunto desde os tempos primitivos, na colheita e na produção de bens. Alguns teóricos defenderam a ideia de que todos os frutos do trabalho comum deveriam ser repartidos igualmente. Outros que todas as vezes que esse sistema fosse tentado, os trabalhadores perderiam o estímulo pelo trabalho. Ficaram desinteressados e insatisfeitos. No fim, em um sistema onde lucros são repartidos entre todos os participantes da cadeia produtiva, ou em onde o lucro é concentrado em poucas pessoas que pagam a mão de obra por salários, nem sempre justos, a união de trabalhadores é percebida como principal garantidora de requisitos mínimos para um exercício satisfatório de trabalho e protetora contra possíveis abusos vindos de diversos sujeitos e situações. Partindo do pressuposto que o cooperativismo aflora com a união de pessoas ou grupos a fim de objetivo comum, compreende-se que essa forma de associação esteve presente desde os primórdios da humanidade, quando, de forma solidária, nossos ancestrais, pela necessidade de sobrevivência em lugares avessos, supriam suas necessidades pela cooperação no intuito de conseguir abrigo e alimentos. São diversos exemplos de congregação de grupos de pessoas ao longo da história da humanidade no intuito de auxílio mútuo. Os nômades se reuniam para coletar e caçar. Povos asiáticos cultivavam lavouras e os diversos povos indígenas ao redor do mundo se agrupavam para caçar, pescar e guerrear. Em seus primórdios, no século XVIII, o cooperativismo pretendia constituir uma alternativa política e econômica ao capitalismo, eliminando o patrão e o intermediário e concedendo ao trabalhador a propriedade de seus instrumentos de trabalho e a participação nos resultados de seu próprio desempenho. Reformadores sociais, socialistas utópicos ou socialistas cristãos, como Robert Wayne e Charles Fourier, criaram cooperativas de produção, por exemplo, na qual implementavam em sociedades urbanas novos modelos socioeconômicos, os quais podem ser tomados como grandes influenciadores do sistema capitalista. Louis Blanc fundou
o que chamou de oficinas sociais ao agrupar artífices do mesmo ofício. Nessas oficinas, haveria repartição de parte do lucro para a melhoria dos salários dos integrantes, enquanto outra parte seria investida na própria sociedade por meio da compra de maquinaria nova e instrumentos de trabalho para novos integrantes. Além disso, parte também seria revertida em um sistema de previdência e assistencialismo. Pregando pelos princípios cooperativistas, em 1895, em Londres, foi criada a Aliança Cooperativa Internacional, órgão máximo do cooperativismo mundial, continuando as obras dos pioneiros de Rochdale, reunir associações cooperativistas de diversos países que buscavam a melhoria nas condições econômicas e sociais dos membros pelo auxílio mútuo. Aí é uma fala de Pinho, no ano de 1996. Destacam-se como teóricos do cooperativismo Breathitt Potter, Luigi Luzzati e Charles Guide, que chegou a propor a República Cooperativa. A República Cooperativa consistia na cooperativização da sociedade, tendo como base as cooperativas de consumo até a concretização das cooperativas de produção industrial e agrícola. Dentre as 12 virtudes cooperativistas pregadas por Charles Guide, tem-se viver melhor, pagar o dinheiro, poupar sem sofrimento, suprimir os parasitas, que é a eliminação de intermediários, combate ao alcoolismo, integração das mulheres nas sociedades sociais, educação econômica para o povo, facilitação ao acesso à propriedade, reconstrução de sociedade coletiva, estabilização de preço justo, eliminação do lucro capitalista e a abolição dos conflitos. Pinho, 1966. No Brasil, em 1889, foi fundada a primeira cooperativa. Era a Cooperativa Econômica dos Fundiários Políticos de Ouro Preto, voltado para a produção agrícola. Entretanto, desde a época da colonização, a cooperação já era observada no país. Apesar de existir há muito tempo, o modelo só ganhou representatividade considerável em 1969, com a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, a qual substituiu a Associação Brasileira de Cooperativas e a União Nacional de Cooperativas. Na atualidade, especialmente nos países capitalistas mais desenvolvidos, o cooperativismo convive com outras formas de organização empresarial. No Brasil, sobressai algumas cooperativas agrícolas e é destacado o ramo crédito, por meio de qual o país ocupa a 16ª posição no mundo em expressão no cooperativismo de crédito. O Brasil possui cerca de 1.100 cooperativas de crédito, 38 centrais estaduais e 4 confederações, sendo alicerçado basicamente em 5 sistemas de créditos, sendo ele Sicob, Sicredi, Unicred e Secred e Confessol. Então, aqui, pessoal, nós vemos até aqui o momento que desde o início, né, desde os tempos lá do início lá da colonização, que são utilizados o cooperativismo, né? Hoje, igual tá falando aqui, ele tá mais assim, como que fala? Mais conhecido no caso do sistema de crédito, né? Que tem os bancos, que na verdade não são bancos, né? São cooperativas. Existem alguns bancos que são bancos, tipo o Banco do Brasil, o Bradesco, né? Mas existem outros que são cooperativas, onde as pessoas que abrem conta lá se tornam sócio de pequena parte daquela cooperativa. Esses bancos, né, aqui em Colniza, no caso, nós temos o Sicob e o Sicredi. O modelo brasileiro de cooperativismo é unitário, isto é, a cooperação é regulada por uma lei orgânica. Em modelo diversificado, por outro lado, haveria legislação específica para cada tipo de organização cooperativa. Conceito de cooperativa. O Congresso de Praga de 1948 definiu a sociedade cooperativa ou simplesmente cooperativa nos seguintes termos, nas páginas 19 a 20. Será considerada como cooperativa, seja qual for a constituição legal,
toda a associação de pessoas que tenha, por fim, a melhoria econômica e social de seus membros pela exploração de uma empresa baseada na ajuda mínima e que observa os princípios de Rochdale. Tais princípios são 7. Vamos ver quais são os 7 princípios? São eles: adesão livre, administração democrática, retorna da proporção das compras, juro limitado ao capital, neutralidade política e religiosa, pagamento em dinheiro à vista e o fomento da educação cooperativa. Aqui a gente percebe, falando da cooperativa Cicobi, adesão livre, né? A pessoa abre conta se quiser. Aqui fala sobre o juro limitado ao capital, que para a pessoa abrir conta nessas cooperativas, ele deixa um dinheiro lá em capital, né? No caso do Cicobi, tem, acho que é R$ 500, né, que a pessoa deixa lá no capital e que não pode retirar, só pode retirar o dia que fechar a conta, né? E a gente percebe, e aí tem o juro em cima desse dinheiro que você deixa lá como capital. Deixa eu voltar aqui. Aí. Esses princípios declarados em 1844 foram a base dos estabelecidos em 1966 pela Aliança Cooperativa Internacional e resume-se em adesão livre, gestão democrática, taxa limitada ao juro ao capital social, sobre eventuais aos cooperados, que podem ser destinadas ao desenvolvimento da cooperativa, aos serviços comuns e aos associados, proporcionalmente e às suas operações. Neutralidade social, política, racial e religiosa, ativa colaboração das cooperativas entre si e em todos os planos, local, nacional e internacional. Constituição de um fundo de educação dos cooperados e do público geral. Uma cooperativa é uma sociedade cujo capital é formado pelos associados e tem a finalidade de somar esforços para atingir objetivos comuns que beneficiam a todos. Há muitos tipos de cooperativas. Algumas têm como finalidade a comercialização de bens produzidos por seus membros. Essas são chamadas cooperativas de produção. Outras têm a finalidade de comprar bens de consumo e revendê-los a seus associados, a preços mais baratos que os do mercado. São as cooperativas de consumo. Outras fornecem recursos financeiros a seus associados, chamam-se cooperativas de crédito. E outras, finalmente, podem prestar serviços como transporte de carga, abastecimento de água, distribuição de energia. E essas são as cooperativas de serviços. Então, vemos aqui, olha, 1, 2, 3, 4 tipos de cooperativas. Cooperativas de produção, de consumo, de crédito e de serviços. Né? Agora aqui vai vir falando sobre os tipos de cooperativa, né? Vai vir falando um pouquinho mais detalhado, né? Na cooperativa de trabalho, de produção e de serviços, agrupam trabalhadores que se associam para produzir bens ou serviços para o uso mútuo ou visando ao mercado. Segundo a legislação brasileira, considera-se cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão, para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. A essência da cooperativa de trabalho é de criar vantagens ou condições melhores para o cooperado exercer sua atividade do que se estivesse trabalhando de forma autônoma. O cooperado, ao mesmo tempo que fundador da cooperativa, é também cliente dela. Não há relação de emprego entre o cooperado e a cooperativa, tampouco entre a cooperativa e os cooperados. Assim, segundo a legislação brasileira, a cooperativa de trabalho rege-se pelos seguintes princípios e valores. Aqui, eu não vou falar aqui mais sobre esses princípios e valores. Esses princípios, assim, não vou fazer a leitura, né? Só vou comentar. Esses princípios e valores são aqueles mesmos que comentamos anteriormente, né? Que é ação voluntária e livre, participação econômica dos membros, autonomia e independência,
São todos aqueles princípios que nós falamos anteriormente, tá ok? Falando sobre as cooperativas agropecuárias, essas cooperativas classificam e processam os produtos do setor primário e comercializam os produtos industrializados, obtendo assim melhor remuneração aos seus associados. Cada membro contribui com um percentual variável do valor da produção para ganhar os custos de processamento, administração e comercialização. O dinheiro recebido pela cooperativa retorna ao produtor agrícola na proporção de sua produção. Essas cooperativas também provêm outros serviços, como insumos, armazenamentos, transporte, publicidade e pesquisa. Essas cooperativas atuam geralmente na produção de cereais e animais, como trigo, soja, milho, algodão, leite, carne, fumo, lã, frutas cítricas ou aves domésticas. Depois nós temos aqui a cooperativa de consumo. Na cooperativa de consumo, um movimento moderno de cooperativismo voltado para o consumo foi iniciado em Rochdale, na Inglaterra, em 21 de dezembro de 1844, quando 28 tecelões pobres organizaram um pequeno armazém de secos e molhados em Toashland. Cada um pagava uma pequena contribuição a um fundo para aluguel da loja e a compra da farinha, açúcar, manteiga e farinha de aveia a preços de atacado. Esses pioneiros do cooperativismo introduziram alguns princípios que ficaram conhecidos como princípios de Rochdale. Praticamente todas as cooperativas de hoje se norteiam por esses princípios. Um deles é o de que o direito de associação é extensivo a todos. Outro é de que cada membro só tem direito a um voto, seja qual for a participação na cooperativa. Esse princípio se destina a assegurar o controle democrático da cooperativa. Há ainda um princípio segundo o qual todo o dinheiro ganho pela cooperativa deve reverter aos associados em forma de poupança. As normas limitam-se também ao volume de dinheiro a ser pago por ações. Esse limite, comumente, é de 4%. 4%. O comércio é sempre à vista. Então, aqui, nós percebemos, que o armazém de Rochdale cresceu até possuir mais de 45 mil associados e um capital superior a R$500 milhão. Desde então, o movimento difundiu-se entre outras partes do mundo. As organizações centrais das cooperativas são associadas à Aliança Comercial Comercial Internacional. Então, nós vemos aí que começou as cooperativas de consumo, teve o início do ano de 1844. Então, em relação às cooperativas de consumo, já faz bastante tempo, que existem. Falando sobre as cooperativas de créditos, aqui falando sobre, no caso comum, na Alemanha, no século XIX, operavam-se em conjunto com as de consumo. Então, as de cooperativas de crédito e as de consumo trabalhavam juntas, E atendiam principalmente os pequenos produtores urbanos e artesãos. Além das naturais formas mistas, o quarto tipo é a cooperativa agrícola, que funde os três tipos anteriores, atuando em todo o universo da atividade econômica vinculada à agricultura, compra de sementes e outros insumos, financiamento de produção, construção de silos e armazéns, plantio e colheita e comercialização, entre outros. Então, nós vemos aí, que a cooperativa de crédito, antigamente, elas operavam em conjunto com a cooperativa de consumo. Falando aqui no Brasil, a história do cooperativismo brasileiro, embora já pudesse ser observada desde a colonização portuguesa, se inicia oficialmente em 1889, com a fundação da Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ordem Públicos de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Tratava-se de uma cooperativa de consumo que tinha por objetivo a aquisição de produtos agrícolas por parte dos cooperados. Após as ideias cooperativistas se expandirem pelos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul de forma autônoma,
Haja vista que o objetivo dessas primeiras cooperativas era saciar as necessidades de seus próprios membros. No dia 2 de dezembro de 1969, foi criada a Organização das Cooperativistas Brasileiras, que é a OCB, sendo registrada em cartório no ano seguinte. Esta associação civil, sem fins lucrativos, tinha por objetivo a representação e a defesa dos interesses do cooperativismo nacional. Do mesmo modo, o ano de 1995 foi um grande marco para o cooperativismo brasileiro. O antigo presidente da OCB, Roberto Rodrigues, se tornou o primeiro não-europeu a lidar com a Aliança Cooperativa Internacional, que é a ACI, organismo mundial que tem como função a preservação e a defesa dos princípios cooperativistas. Com o objetivo de dar continuidade à expansão dos ideais cooperativistas, foi criado em 1998 o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, instituição focada no ensino, formação profissional, organização e promoção social dos trabalhadores associados das cooperativas nacionais. Outra instituição de suma importância no campo cooperativo é a Confederação Nacional das Cooperativas, que exerce a função sindicalista de grau máximo no âmbito cooperativista desde 2005, além de coordenar o sistema sindical cooperativista, de acordo com o disposto em seu site oficial. Essa instituição possui como missão defender o cooperativismo e os interesses da categoria econômica das cooperativas brasileiras. Então, aí nós vemos um pouquinho da história do cooperativismo aqui no Brasil, que, embora, né, tenha sido observada desde o início da colonização portuguesa, ela começou mesmo, ela foi oficializada somente no ano de 1889. Vamos falar um pouco aqui também sobre a segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É um conceito que nasceu na década de 70 e sua evolução até a definição atual inclui diferentes variáveis econômicas e socioculturais. Conforme a FAO, em uma definição estabelecida na Conferência Mundial de Alimentação, CMA, de Roma, em 1996, a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. Então, nós percebemos aí, né, que a segurança alimentar é quando a pessoa, né, quando todas as pessoas têm o acesso físico, social e econômico, né, permanente alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente, né, para satisfazer suas necessidades nutricionais. Então, isto que é a segurança alimentar. E nós temos as causas da insegurança alimentar, né, os desafios e ameaças. Atualmente, 1 de cada 9 pessoas do mundo está subalimentada, no total 815 milhões de pessoas. Se não forem tomadas medidas, a previsão é que este número chegue a 2 milhões de pessoas em 2050. Como chegamos nessa situação? São várias causas, né? Como, por exemplo, a degradação dos solos, a escassez da água, a poluição atmosférica, as mudanças climáticas, a explosão demográfica, as crises econômicas e os problemas de governança. Esses são alguns tipos de coisas que vem causando a segurança alimentar e que, se não mudar, como se fala, como está mostrando aí, né, no ano de 2050 já serão mais de 2 milhões de pessoas, né? Um número assim, como fala, extremamente doloroso, né? Extremamente complicado ouvir esses números, né? Bom, essa foi a gravação da nossa apostila. Vocês perceberam que eu pulei algumas partes, porque senão ia ficar muito extenso o vídeo, né? Agora tem aí as questões para vocês, as atividades normal e as atividades complementares.
vocês tentam responder e, se tiverem alguma dúvida, eu estarei à disposição de vocês no privado. Tá bom?